Olá a todos, eu sou Maria Fernanda de Vara, alguns de vocês já me conhecem, mas para os que não me conhecem, eu sou pesquisadora e advogada. Eu venho trabalhando com questões de proteção dos direitos indígenas já há quase 20 anos, com foco específico na Amazônia. E essa apresentação que eu vou fazer agora, ela é uma colaboração com o Instituto Yoren Catatsorense, e os pontos que eu vou abordar nessa apresentação foram levantados em parceria com membros do Instituto, mas também surgiram de diferentes conversas e trocas que eu fiz ao longo dos últimos 5 meses com experts e pessoas que já vêm trabalhando com esse tema há bastante tempo também. Por conta disso, eu peço também que vocês enviem comentários e revisem o que possa estar errado nessa apresentação, porque é apenas um primeiro rascunho de um plano maior que a gente visa montar para que a gente possa implementar e proteger os direitos indígenas em relação às medicinas sagradas. E eu procurei fazer uma apresentação mais completa para que ela possa servir para diferentes públicos. Então, eu espero que vocês consigam aí ficar firmes e pacientes no tempo total da apresentação. Então, vamos lá, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Vou aumentar aqui. Bom, essa é uma apresentação que é parte do grupo de trabalho de medicinas sagradas, novamente feita em parceria com o Instituto Yoren Catatsorense, e é a primeira semente, né, desse plano de ação de proteção às medicinas sagradas que a gente vai montar aí em parceria com esses povos originários detentores desse conhecimento das medicinas sagradas. Vou abaixar aqui. Então, vamos lá. Bom, as discussões acerca da proteção dos conhecimentos e saberes tradicionais relacionados a essas medicinas, mas especialmente a ayahuasca, essas discussões vêm sendo realizadas desde 2015, através de articulações e debates de povos originários da Amazônia, junto a diferentes órgãos de controle, patrimônio e fiscalização do governo brasileiro. Mas eu arrisco dizer que essas discussões elas existem desde quando essas medicinas começaram a ser compartilhadas com não indígenas, né? O que acontece desde o fim do século XIX, amplamente compartilhadas, né? Então, existe hoje uma necessidade de melhor proteger os direitos indígenas em relação a tais medicinas, especialmente diante do que foi denominado o renascimento psicodélico, que é basicamente um retorno do uso de substâncias chamadas, né, pelos cientistas e pelo Ocidente, de substâncias psicodélicas, e o avanço de pesquisas científicas que comprovam os benefícios de tais substâncias. Então, nessa apresentação, eu vou focar na medicina da ayahuasca, mas esse contexto de proteção dos direitos de povos originários, ele se aplica também a outras medicinas que são utilizadas para fins espirituais e de cura e fins tradicionais, né, com base no conhecimento tradicional desses povos. A ayahuasca ela é uma palavra da língua Quechua, que comumente é traduzida como vinha da alma, né? Ela se refere a uma videira amazônica, cientificamente chamada de bicaap, e a um preparo também conhecido por outros nomes, como camarampe, unime, pai, iagé, daime, vegetal e muitos outros nomes. E a maioria desses nomes pertence aos povos originários da Amazônia, que utilizam a ayahuasca há milênios e, enfim, são identificáveis hoje cerca de 160 nações, e o preparo ele é feito de acordo com diferentes receitas, incluindo combinações com 90 tipos de plantas diferentes. Mas as mais comuns são a Piviridis, a Decabrerana, e junto com a bicaap, né, que é o cipó.
E a piviridis, ela é também conhecida como chacruna, que também vem do Quechua, significando misturar. É uma espécie que contém a dimetiltriptamina, que é a famosa DMT. Assim como muitos psicodélicos clássicos, né, a ciência vem argumentando que a ayahuasca tem sido associada a uma série de resultados terapêuticos positivos, incluindo o alívio da depressão e das dependências químicas. Então, nesses próximos slides, eu vou levar vocês numa jornada aí pelo tempo em relação a alguns eventos relevantes da história da ayahuasca. Mas é bom ficar claro que é da história, da versão ocidental, né, dessa história. E que pode parecer até um pouco longa e desnecessária essa parte, mas é através dessa parte da apresentação e da história que a gente vai entender como que a gente chegou ao momento atual e como melhor defender esses direitos dos povos originários. Então, os botânicos, eles sugerem que a bicaap provavelmente surgiu durante o final da Era do Gelo. Não é possível determinar exatamente quando que a prática de beber ayahuasca teve origem, mas há evidências arqueológicas que sugerem o seu uso desde 2000 anos antes de Cristo. E o relato mais antigo escrito sobre a ayahuasca foi feito por missionários jesuítas. O primeiro a descrevê-la foi José Chantre e Herrera, mas nas suas descrições incluíram os povos indígenas como mentirosos e feiticeiros. Depois, o padre Pablo Maroni escreveu sobre uma poção intoxicante ingerida para fins divinatórios. E, em seguida, Juan Magnin relatou sua experiência em Quito, seguido pelo jesuíta Franz Weigel, que viajou para o rio Napo, no Peru, e considerou bicaap uma planta que valia a pena ser mencionada. No entanto, em grande parte, esses temores diabólicos desses jesuítas não permitiram que a poção sagrada da Amazônia entrasse facilmente na imaginação ocidental, né? E essa entrada, ela teve que esperar até meados de 1800, quando o botânico Richard Spruce e o geógrafo Manuel Villavicencio experimentaram a bebida e descreveram suas jornadas cósmicas, que fazem parte do livro de narrativas de Alfred Wallace sobre a Amazônia, juntamente com as experiências de ayahuasca que foram compartilhadas com outros europeus. Então, aqui está uma imagem da coleção e descrições da bicaap, né, do cipó, coletado pelo Richard Spruce. Isso é parte da coleção privada do Jardim Botânico de Londres, do Kew Gardens, que eu tive a oportunidade de acessar enquanto acompanhava o Issacá e o Sabino Runicuim em uma visita lá ano passado. É uma coleção que não é aberta ao público, mas eles abriram por conta da visita deles. E aí, durante o auge da extração de borracha, os povos indígenas sofreram muitas injustiças, foram escravizados, as suas culturas foram quase que exterminadas, uma vez que eles já haviam perdido muito com os missionários, mas o uso da ayahuasca não desapareceu. Em 1905, o químico colombiano Rafael Bayon nomeou o ingrediente ativo da videira da ayahuasca, ainda não extraído, de telepatina, devido aos efeitos telepáticos da videira. Um nome que foi mantido quando o alcaloide foi isolado pela primeira vez, em 1923, por outro químico colombiano chamado Guillermo Cárdenas. De volta ao Brasil, em 1913, o primeiro grupo religioso ayahuasqueiro, o Círculo de Regeneração e Fé, foi formado por Raimundo Irineu, um seringueiro que mais tarde fundou o Santo Daime. E, em 1925, Barriga Villalba e Albarracin isolaram um alcaloide da ayahuasca e também deram um novo nome para ele, que ficou chamado de iageína. E aí, logo depois disso, Perrault e Hamed, numa pesquisa de 1927, sugeriram que a telepatina, que já havia sido uma das denominações, era idêntica à iageína. Entre 1928 e 31, o farmacologista alemão Louis Leuwin nomeou o composto de banisterina e decidiu investigar os seus efeitos na doença de Parkinson. Essa foi a primeira investigação a nível de saúde que existiu.
E, ao mesmo tempo, os etnobotânicos alemães Elger e Wolf e Rumpf identificaram que a banisterina era o mesmo alcaloide que a armina. E foi aí, então, que Elger... em 1931, a molécula de DMT foi sintetizada quimicamente pela primeira vez por um outro químico alemão, Richard Mansk, e em 1938, Shen e Shen publicaram um artigo afirmando que, né, a antes nomeada telepatina, banisterina e ageína eram todas iguais à armina. Né? Então, essa identificação de todos os alcaloides sendo o mesmo acontece em 1938. Após isso, entre 1941 e 1953, o biólogo americano Richard Schultz, ele passa 17 anos na Amazônia, em diferentes lugares, e publica o livro famoso chamado Plantas dos Deuses, que é um livro que descreve as principais plantas utilizadas por povos originários da Amazônia, inclusive as plantas utilizadas para ayahuasca. Então, nessa mesma época, que no Brasil, na década de 40, o químico brasileiro Oswaldo Gonçalves ele extrai a molécula de DMT da Mimosa tenuiflora e descreve as suas propriedades, né, que ele chama de psicodélicas, que foram posteriormente reconhecidas como um composto natural, que, na verdade, existe em vários seres vivos. E isso acontece por conta de autoexperimentos do psiquiatra húngaro Stefan Kszara, que finalmente começa a fazer testes e descobre a partir desse momento que o DMT existe, né, nesses seres vivos, inclusive nos humanos. E a partir desse momento, a DMT ela passa a ser isolada em diferentes seres vivos. E muitos estudos começam a acontecer, né, com a DMT. Em 1961, outra igreja formada no Brasil, a União do Vegetal, pelo mestre Gabriel, e se espalha rapidamente pelo mundo. Seguindo o caminho do Schultz, outros autores como William Burroughs e Allen Ginsberg publicam uma coleção de suas experiências com a ayahuasca, as chamadas Cartas de Agé. E em 1972, Marlene Dobkin publica um livro chamado Visões do Cipó, o primeiro grande estudo do xamanismo urbano da ayahuasca, né? Nos anos 70, seguindo o mestre Irineu, Padrinho Sebastião registrou a C. Flores, que mais tarde se tornou a principal propagadora do Daime, mas foi realmente nos anos 90 que a ayahuasca se populariza no mundo todo devido ao trabalho do etnobotânico e escritor Terence McKenna, também do trabalho do antropólogo Jeremy Narby e do psiquiatra Rick Strassman. E em 1991, um grande estudo sobre a saúde e a segurança da ayahuasca por membros da União do Vegetal começa, conhecido como o Projeto OASCA, o primeiro grande estudo no Brasil, e o relatório final desse estudo declara que a ayahuasca é totalmente segura e não viciante. E em 2002, Benny Shannon, um psicólogo cognitivo israelense, publicou o que agora é amplamente conhecido como um dos estudos mais detalhados sobre a ayahuasca, chamado Os Antípodas da Mente. E uma década após a publicação do livro do Shannon, neurocientistas no Brasil começam a escanear os cérebros de pessoas que bebiam a ayahuasca pela primeira vez. E desde então, a ayahuasca se torna o foco de muitos estudos que foram debatidos e são debatidos em diferentes arenas até hoje, incluindo as conferências mundiais sobre a ayahuasca, organizadas pelo CEARS, que é o Centro Internacional de Educação, Pesquisa e Serviço Etnobotânico, e várias outras conferências, inclusive a que aconteceu esse ano em Denver, nos Estados Unidos, da MAPS. Bom, embora seja legal em muitos lugares, agora a gente tem o que foi chamado de diáspora da ayahuasca, né? Com muitos retiros acontecendo, tanto na floresta quanto em várias partes do mundo, sendo organizados por indígenas e não indígenas. E a gente tem diferentes patentes que incluem
a DMT, que foram já registradas, e o primeiro candidato a medicamento de grau médico mesmo da ayahuasca está sendo desenvolvido, a famosa pílula da ayahuasca, e foi em relação a todo esse movimento, e especialmente em relação a como os povos originários estavam sendo incluídos nesse movimento, e nas conferências internacionais sobre o tema, que a primeira conferência indígena de ayahuasca foi concebida em dezembro de 2017, na terra indígena Puyanawa. Então, agora eu vou resumir um pouquinho alguns pontos importantes dessas conferências, né, que hoje se encontra na quarta edição, que aconteceu ano passado. Na primeira delas, percebeu-se que existem mais nauás, né, que são os não indígenas, do que indígenas usando a ayahuasca hoje em dia, e que era necessário a criação de um conselho de ética indígena sobre as medicinas tradicionais, que havia também um grande desrespeito de órgãos fiscalizadores e reguladores em relação à circulação de indígenas com a medicina, e que a noção de direito difuso ela acaba enfraquecendo os direitos indígenas, colocando o uso indígena no mesmo patamar do uso por igreja ou por outros grupos diversos. Então, que era necessário criar uma estratégia para a proteção dos direitos indígenas, ampliando a discussão para outros países. E também avaliar a possibilidade de um registro da ayahuasca como patrimônio cultural material dos povos indígenas. Já na segunda conferência, foi concluído alguns pontos semelhantes, ressaltando a necessidade de proteção do conhecimento indígena por meio de legislação específica, alertando também sobre o risco de roubo e financiarização desses conhecimentos. Foi apontada a importância de envolver secretarias da ONU para buscar apoio técnico e solicitar mudanças nas regulamentações já existentes em relação à ayahuasca, em especial atenção com a resolução 1 de 2010 da CONAD, do CONAD, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa resolução. Já na terceira conferência, ficou claro que a proteção do território ela está associada à proteção da cultura e a essas tradições. E ressaltou-se novamente a necessidade de criar uma instância que reúna lideranças espirituais indígenas para facilitar o intercâmbio e a interlocução com o poder público, judiciário, entre outros. E essa instância ela vai ser responsável por propor restrições ao comércio das medicinas tradicionais, denunciar o mau uso, o charlatanismo, acompanhar o registro de patentes, além de indicar parâmetros para o uso da ayahuasca. E foi concluído também que era importante a difusão dos direitos autorais das artes e patrimônio cultural dos povos indígenas, quanto na participação dos benefícios gerados também pelos conhecimentos tradicionais e que estão relacionados ao patrimônio genético e à biodiversidade, mas isso tudo com apoio de instituições e órgãos responsáveis também, tais como o IBAMA, a FUNAI, a ONU. Além disso, solicitar também à ONU e à Organização Mundial da Saúde a inserção do pluralismo médico nos sistemas nacionais de saúde de cada país, para que a medicina tradicional possa ser trabalhada em conjunto com a medicina ocidental. Então, finalmente, na quarta conferência que aconteceu ano passado, alguns desses pontos foram reiterados, como a questão da apropriação cultural, a proteção dos direitos, a construção de um código de ética, a criação do conselho de líderes, a aproximação da medicina tradicional com a ocidental de forma inclusiva, mas também outros pontos bem importantes foram levantados, como a articulação com povos irmãos, que são detentores dos mesmos conhecimentos, a linguagem científica de moléculas, que não corresponde à linguagem indígena, que é uma linguagem mais sagrada, de espírito, que é necessário contar com uma assessoria jurídica para a proteção desses direitos, mas não só para essa proteção, mas como também para modificar os paradigmas que existem hoje, tanto da ciência quanto de outras instituições, e para enfrentar também a criminalização da ayahuasca.
E foi indicado também a rejeição de registro de patentes e o uso comercial que desconsidere os direitos dos povos originários em relação à ayahuasca. Então, aqui, só para ilustrar, isso é de um estudo que saiu recentemente do iSears, que mostra o número de pessoas que já tomaram ayahuasca e o consumo de ayahuasca em alguns países. E esse estudo aponta que o Brasil e os Estados Unidos são os maiores consumidores da medicina até o momento. E aqui, novamente, também para ilustrar um pouco sobre a legalização da ayahuasca ao redor do mundo, como vocês podem ver, os únicos países onde ela é completamente legalizada são Brasil, Peru, México e Costa Rica, sendo que no Chile é controlado, nos Estados Unidos e na Espanha tem algumas exceções, assim como em outros lugares da Europa. Bom, então, para utilizar um pouco a linguagem das patentes, que é um tema importante aqui dessa apresentação, a descoberta da ayahuasca, ela pertence a diferentes povos da bacia amazônica. E existem diversas misturas que são utilizadas por esses povos. Então, não dá para dizer que existe só uma ayahuasca. E os principais componentes dessas misturas, como a gente já falou um pouco aqui, são o cipó e as plantas que são adicionadas a ele, né? E o cipó, ele contém beta-carbolinas, que são as armina, armalina, tetrahidroarmina, e as plantas normalmente contêm DMT, né? Além de outras substâncias. Mas existem, né, diferentes plantas e cipós, então daí que se dá diferentes misturas. As substâncias, elas vão variar em quantidade de acordo com isso, mas é basicamente esses componentes aqui. E eu vou aqui repetir um pouquinho, né, da história que a gente já falou, porque é a parte que realmente interessa a essa questão das patentes. Então, a armina, que é a principal substância do cipó, ela já havia sido identificada e, vamos dizer, descoberta, né, para fins de pesquisa antes da ayahuasca começar a ser estudada cientificamente. Então, ela foi primeiro identificada nessa flor, que se chama Rui da África, e desde então ela passou a ser usada em medicamentos antidepressivos. Já a DMT, ela aparece a primeira vez no conceito, no contexto científico, de forma sintetizada. O que isso significa? O Mansky, que é esse cientista que sintetizou a DMT pela primeira vez, ele estava lá experimentando com alcaloides no laboratório e chegou até a DMT. Então, nessa época, o potencial farmacológico e alucinógeno da DMT não tinha sido estudado ainda, né? E foi então que o químico e o microbiólogo pernambucano Oswaldo Gonçalves de Lima descobriu a ocorrência da DMT na Mimosa tenuiflora, em 1946, que é a planta mais utilizada para jurema, né? É a jurema, enfim. E foi, então, a partir daí, apenas nos anos 50, que o potencial de saúde e também esse lado alucinógeno da DMT começa a ser estudado, especialmente quando o químico e psiquiatra húngaro Stefan Tzara começa a extrair a DMT dessa mesma mimosa e passa a aplicar nele mesmo através de injeção intramuscular. Então, depois disso, é que as pesquisas começaram a aumentar e demonstrar que a DMT está presente em diferentes seres vivos, em plantas e em animais e por aí vai. Então, bom, onde que mora o caráter inventivo, né, da ayahuasca? E, de novo, aqui eu estou usando um vocabulário, né, das patentes. E esse, ao meu ver, é o principal ponto de contestação dessas patentes atuais, né? Até a ciência conhecer melhor a ayahuasca, a DMT, seja extraída das plantas ou a sintética, ela só era administrada de 3 formas: ou via venosa, ou via muscular, ou fumando. A possibilidade do uso da DMT via oral ingerida
foi inventada a partir da combinação da ayahuasca. Isso porque o nosso organismo ele possui enzimas que são chamadas manoaminoxidase, MAO, são conhecidas como MAO, MAO. São as enzimas, são enzimas mitocondriais que podem ser encontradas no fígado e no intestino, e são elas que, na verdade, impossibilitam que a DMT possa causar os efeitos que ela causa quando ingerida. Porque o que acontece? A molécula da DMT, quando ingerida via oral, ela é quebrada, né? O que é chamado de desaminação oxidativa. E o que acontece é que ela não causa nenhum efeito psicoativo, sendo necessária a presença das beta-carbolinas, que são as substâncias encontradas no cipó, que são, na verdade, inibidoras dessa enzima manoaminoxidase. E com isso, a MAO ela não consegue atuar para quebrar a DMT, né, que finalmente pode, então, acessar o sistema circulatório e o sistema nervoso central, produzindo os efeitos, né, que são hoje também considerados serotoninérgicos, que vêm sendo estudados tanto pela ciência. Então, graças ao que contém no cipó que a gente pode utilizar as plantas que contêm DMT oralmente. Então, essa mistura que é a invenção e que acontece com né, vamos dizer, a descoberta da ayahuasca, o uso da ayahuasca, e quando isso chega na ciência, que é uma grande, assim, uma nova página, né? Uma mudança realmente muito importante nesse contexto. Bom, então qual que é o cenário desses estudos no momento, né? Existem inúmeras patentes já publicadas e algumas já adquiridas em estudos e desenvolvimento de medicamentos, vaporizadores, etc., com a DMT. Há, inclusive, né, a pílula de ayahuasca sendo desenvolvida. E alguns desses estudos e desenvolvimentos, eles não são baseados, né, nessa descoberta da mistura dessas substâncias e nesse caráter inventivo da ayahuasca, mas outros são. E o que interessa aos povos originários aqui são os medicamentos que se baseiam na fórmula da ayahuasca, seja os sintéticos ou os que são oriundos das plantas puramente. Então, mesmo no caso dos medicamentos sintéticos, a ciência ela nunca conseguiria, ou talvez não conseguiria tão cedo, misturar a DMT com essas beta-carbolinas se não fosse pela receita, né, da ayahuasca. Então, só para citar algumas empresas e institutos que já estão em estado avançado de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, a gente tem a Small Pharma, que está situada em Londres, mas ela acabou de ser adquirida por uma empresa farmacêutica canadense chamada Cibin. A Filament Health, que também é uma empresa canadense e que é responsável pela pílula da ayahuasca que está sendo feita puramente com plantas. Eles alegam ter o consentimento de uma comunidade no Peru para desenvolver essa pílula. Existe o Reconnect Lab também, que está desenvolvendo um medicamento que copia a fórmula da ayahuasca, mas é de forma sintética, sem uso de planta. E, em termos de estudos, existem vários sendo realizados por universidades e laboratórios, tanto no Brasil, quanto na Espanha, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, em diferentes lugares do mundo. E, em termos de direitos, existem alguns conceitos que são fundamentais de entender aqui. O conceito de patente, que é um direito exclusivo concedido a uma invenção. O conceito de conhecimento tradicional, que é uma informação ou prática associada ao patrimônio genético. O conceito de patrimônio genético, que é a informação de origem genética de espécies da natureza. Conceito de patrimônio cultural e material, que envolve as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas culturais. E o consentimento prévio, livre e informado, que é um consentimento formal, previamente concedido por quem detém o conhecimento tradicional.
Então, um pedido de patente, ele é um processo legal pelo qual o inventor ou o criador de uma invenção ou inovação pode proteger os seus direitos de propriedade intelectual. O objetivo principal de uma patente é conceder ao detentor da patente o direito exclusivo de fazer, de usar, de vender, de proteger essa inovação por um determinado período, geralmente 20 anos. Então, isso significa que as outras pessoas não podem usar essa invenção sem permissão do detentor da patente durante esse período. E aqui estão alguns passos básicos, né, de como funciona esse pedido de patente, né? Então, tem a invenção, tem a pesquisa de antecedentes para saber se não tem nada que já tenha sido feito antes que é similar à invenção, tem a preparação do pedido, tem o envio do pedido, né, que normalmente é feito no escritório de patentes do país, né, da invenção, tem o exame do pedido, a concessão desse pedido e a manutenção do pedido de patente para que ele fique em vigor durante um determinado período de validade, né? E é claro que as leis de patentes elas variam de país para país, então esse processo pode mudar, mas basicamente essas são as etapas. E dentro desse processo, os momentos de contestar essas patentes são durante o processo de exame, quando um pedido de patente ainda está sendo examinado, né? E normalmente isso ocorre quando terceiros acreditam que a inovação não é nova, não atende a outros requisitos de patenteabilidade. Após a concessão da patente também, então mesmo após a concessão, ela pode ser contestada, e aí normalmente isso exige um processo litigioso para contestar. Durante litígios por infração, então quando a contestação da validade da patente como porte de um processo de litígio por infração e quando ela está sendo usada indevidamente também, durante a ação de reexame ou revisão da patente e em processos de oposição administrativa também. Então, em alguns países, como alguns países da Europa, por exemplo, é possível entrar com uma oposição administrativa contra uma patente recém-concedida, que permite que terceiros contestem a validade da patente perante o escritório local, né, da onde aquele país, onde aquela patente foi registrada, né? Então, é importante também entender que a contestação de uma patente ela é um processo legal super complexo que requer assistência de advogados especializados em propriedade intelectual e, além disso, né, de novo, as leis de patentes variam de país para país, então isso tem que ser visto de acordo com o país onde aquela patente está registrada e entender os procedimentos de contestação nessas jurisdições desses países. Então, só para ilustrar aqui, no caso de uma busca rápida com o termo ayahuasca num site chamado lens.org, que é um site de busca de patentes, o que aparece é que já existem 421 pedidos de patente que estão relacionados à ayahuasca de alguma forma. Desses, 227 estão pendentes, 118 estão ativos e 56 já foram descontinuados. E aqui do lado direito tem as principais empresas, né, e usuários interessados que deram entrada a esses pedidos. Então, dentro da legislação internacional que protege as patentes, existem alguns instrumentos com os quais a gente vai ter que trabalhar aí, né, dentro dessa contestação, né, que é o TRIPS, que é um acordo entre as nações membros da Organização Mundial de Comércio e que estabelece padrões mínimos para a regulamentação de diferentes formas de propriedade intelectual. A WIPO, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é um fórum global para política de propriedade intelectual, para serviços, informações, cooperação, e é dentro da WIPO também que muitas dessas patentes estão registradas, e dependendo do tempo, né, de registro, a gente pode contestar essas patentes dentro da própria WIPO, e não no país, né? E também o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, que auxilia os requerentes, os escritórios na busca de proteção de patente internacional e também facilita o acesso público às informações de cada uma dessas invenções, né? Então, isso é a nível internacional. E a nível nacional,
a gente tem o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual no Brasil, que é responsável pelo registro de patentes a nível nacional. Então, nesse sentido, a primeira linha de ação que a gente tem que considerar é a criação de um grupo de advogados com atuação internacional. Isso eu já venho falando com algumas pessoas, né? Tem algumas pessoas que eu já conversei que já se interessaram em fazer parte desse grupo, e alguns até de uma forma pro bono mesmo, sem cobrar, para que a gente possa, pelo menos, iniciar essas ações, até a gente ter, né, um plano de ação financiado, uma coisa mais estruturada em termos financeiros, né? Mas, enfim, isso já está, de uma certa forma, em andamento, mas precisa, vamos dizer assim, oficializar, né, a criação desse grupo. Então, a nível nacional, né, falando ainda também um pouquinho do nível internacional, quais os principais instrumentos para garantir os direitos indígenas em relação a essas medicinas sagradas? Porque, na verdade, a ayahuasca ela é apenas a ponta do iceberg, né? Ela é uma coisa que está agora aparecendo aí para todo mundo, mas existe toda uma parte que está embaixo do mar, né, em relação a essas medicinas que integram esse contexto cultural de povos tradicionais, e por conta disso é importante entender esses direitos tendo um foco maior do que na ayahuasca, né? E nesses próximos slides eu copiei aqui algumas informações compartilhadas pela Mayra do CEGEM, do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, numa apresentação que foi feita esse ano e que está disponível aqui nesse link do YouTube. Então, é uma apresentação que ela fez junto com a Cris Pancararu e eu considero bem informativa em relação a essa parte de biodiversidade e recursos genéticos. Então, o primeiro instrumento, e meio que o guarda-chuva desses instrumentos, né, é a Convenção sobre Diversidade Biológica. É um instrumento internacional que reconhece a importância dos povos indígenas para a conservação da biodiversidade e garante a distribuição justa e equitativa de benefícios oriundos do conhecimento tradicional através do Protocolo de Nagoya, que é um instrumento que é parte da convenção e que foi recentemente ratificado pelo Brasil em 2020. Então, a gente tem isso a nível internacional, e aí, a nível nacional, a gente tem a Lei da Biodiversidade 13.123 de 2015 e o decreto que a regula de 2016. Bom, o processo de criação dessa lei foi super complicado, ela inclusive é chamada por alguns de Lei da Biopirataria, isso porque nas audiências públicas para formulação da lei, as colocações da sociedade civil, como por exemplo da Soninha, que era parte da APIB naquela época, e de outros representantes de povos indígenas, não foram consideradas, ao contrário do que aconteceu com o setor privado, especialmente em relação à coalizão coalizão empresarial, né, da biodiversidade, que propôs algumas coisas e algumas dessas propostas saíram como artigos idênticos, né, da lei atual. Então, o que essa lei fez, na verdade, foi facilitar o acesso à pesquisa e desenvolvimento, e esses são os maiores argumentos para tentar um movimento mais legítimo para regulamentar essa questão das medicinas sagradas, né? Que essa lei foi feita sem uma participação desses povos originários legítimos, né? E, então, ao mesmo tempo, a lei cria uma lógica declaratória para o acesso ao conhecimento tradicional. Então, se no passado era preciso uma autorização do governo para pesquisa e para desenvolvimento de produtos e tecnologias, hoje isso é feito através do SIGEM, que é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, e é nele que é feito o cadastro de acesso, remessa ou notificação desse patrimônio e conhecimento. Então, aqui tem um exemplo da página de cadastro e tal, né, para ilustrar como é feito esse cadastro. E, de acordo com a lei, os detentores de direitos do conhecimento tradicional são os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais e os agricultores familiares. Então, a lei ela considera conhecimento tradicional associado à informação ou prática sobre as propriedades ou usos diretos e indiretos associados ao patrimônio genético.
E segundo a legislação, o conhecimento tradicional associado integra o patrimônio cultural brasileiro. Para ter acesso a esse conhecimento, é necessário ter um consentimento formal, seja livre, prévio, informado, de pelo menos um grupo de detentores, né? Uma vez realizado o acesso, ele serve tanto para pesquisa quanto para o desenvolvimento tecnológico. Então, enfim, apenas um grupo pode dar esse consentimento, né? E isso é uma informação importante que a gente vai ver um pouco mais na frente dessa questão da ayahuasca, porque a gente tem, né, como a gente viu, pelo menos, né, isso obviamente é na bacia amazônica toda, mas 160 grupos detentores desse conhecimento, né? Então, é claro que existem algumas limitações desse arcabouço legal, e a principal delas é equilibrar esses diferentes interesses, né, de forma a garantir os direitos dos povos detentores desses conhecimentos, especialmente no que diz respeito ao aspecto identitário e espiritual do conhecimento tradicional, que é poucas vezes considerado dentro desse contexto. Bom, dentro de tudo que essa lei prevê, e um instrumento que é crucial para garantir melhor os direitos dos povos originários quanto à ayahuasca e futuramente quanto a outras medicinas sagradas é o protocolo comunitário. Segundo a lei, o protocolo é a norma procedimental das populações indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais que estabelece, segundo seus usos, costumes e tradições, os mecanismos para o acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios de que se trata a lei. O protocolo comunitário ele também está previsto pelo protocolo de Nagoya, a nível internacional. E lá ele está previsto como uma lei costumária, para a qual qualquer acordo de repartição de benefícios que diga respeito ao conhecimento tradicional associado e ao patrimônio genético deve atentar. Inclusive, as partes envolvidas nesse tipo de acordo devem apoiar a construção de tais protocolos. Então, isso significa dizer que as empresas que hoje estão desenvolvendo esses medicamentos, elas têm essa obrigação, pelo protocolo de Nagoya, de se esforçar para apoiar na construção de um protocolo comunitário. Então, isso é bem importante nessa questão, né, de quem que vai financiar essa atividade do protocolo, né, de Nagoya, né, de como isso vai ser realmente implementado na prática e pode contar, né, com esse apoio né, se for do interesse de todos dessas empresas. Além disso, o protocolo de Nagoya ele prevê a cooperação entre grupos que detêm o mesmo conhecimento tradicional, mas que encontram-se em diferentes locais. Então, é aqui que existe essa relação com o que foi falado lá na última convenção, né, de apoio aos povos irmãos e de colaboração entre esses povos, e é onde mora essa segunda linha de ação que eu quero propor para vocês, que é o desenvolvimento de um protocolo comunitário transfronteiriço, que é importante que seja feito de uma forma participativa. Então, a meu ver, é um processo que eu acho que deve começar no Brasil, porém ser apresentado a outros povos de outros países, talvez na próxima conferência da ayahuasca ano que vem, se todo mundo estiver de acordo, porque o processo de criação de um protocolo desse pode demorar assim até um ano ou mais, né, dependendo da questão. Então, a gente tem aí mais ou menos um ano, né, até a próxima conferência. E eu acho que se a gente começar agora, tem grandes chances de a gente conseguir ter um bom rascunho, né, desse protocolo até a próxima conferência. E eu conversei com um representante da Convenção da Biodiversidade, e ele me informou também que um protocolo legítimo serve, sim, como norma nacional para contestar essas patentes, até as que já estão ativas, né? Então, se esse protocolo também se expande, né, e se torna algo maior ainda, que ultrapassa o nível nacional, ele vai ser ainda mais forte nessa contestação de patente. A lei também prevê o Fundo de Repartição de Benefícios, que ainda não está em operação, que pode receber recursos oriundos de diferentes fontes. E o que a lei estipula é que 1% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica do que for desenvolvido com o conhecimento tradicional deve ser repartido para os grupos detentores desse conhecimento, né? E pelo menos metade desse 1% tem que ir obrigatoriamente para o fundo.
E especialmente quando, né, o conhecimento não é identificado, né? Então, o fundo tem um papel muito importante nessa questão do conhecimento não identificável, né? Que não é o caso da ayahuasca, mas, enfim. Os protocolos comunitários e os acordos de repartição de benefícios feitos, né, entre usuários e detentores de conhecimento tradicional, eles podem determinar um percentual diferente do que esse 1%, que, a meu ver, é muito pouco, né? Mas como a lei já estabeleceu esse percentual, acaba que ele é um pouco tido como padrão, né, desses acordos. Mas isso é uma questão a se pensar também, né, uma vez que esses acordos, o protocolo, enfim, comecem a avançar. Esse ano, o CEGIM também criou, através da resolução número 35, a Câmara Setorial das Guardiãs e dos Guardiões da Biodiversidade, que ficou responsável por conduzir discussões técnicas e apresentar propostas de interesse do setor relacionadas à legislação de acesso e repartição de benefícios. Então, é através dessa Câmara que eu sugiro que a gente inicie o diálogo do protocolo comunitário. E a partir daí que a gente também solicite, né, dentro daquele requerimento que eu já fiz o rascunho, que a gente precisa revisar para dar entrada lá junto à Câmara, que a gente faça o registro das cartas das conferências da Ayahuasca, junto ao CEGEM, mas também junto à Convenção da Biodiversidade. Quem tem que fazer essa solicitação é o próprio governo brasileiro, de acordo com a pessoa que eu conversei lá dentro da CBD. Isso já está no requerimento que eu enviei para vocês. E há também a possibilidade de criar, né, essa Câmara Técnica e temática, que foi uma coisa que a Cris propôs na última reunião da Câmara. O CEGEM não foi adiante com isso, pois eles argumentaram que esse pedido tem que ser feito através, né, de grupos e representantes dos povos originários, enfim, que não poderia ser feito diretamente pela Cris. Então, a gente pode incluir isso dentro do requerimento também. E também uma possibilidade, né, que foi até uma sugestão da NURIT, da gente propor uma moratória de permissão de acesso ao conhecimento tradicional junto ao CEGEM, e que essa moratória se estenda também junto à Convenção da Biodiversidade e ao TRIPS. Mas isso, novamente, tem que ser requisitado pelo governo brasileiro também. Então, com essa moratória, a gente ganharia um pouco mais de tempo para elaborar um protocolo comunitário bem feito e outras ferramentas também de proteção, sem que outras empresas, né, sem que esse acesso ao conhecimento tradicional continue evoluindo durante esse tempo, e talvez a gente consiga até também frear um pouquinho o processo das empresas e das organizações que já estão com isso avançado. Bom, continuando nessa parte de direitos, as únicas normativas específicas que existem quanto à regulamentação da ayahuasca são as resoluções do CONAD, né, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que é o órgão normativo do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Especificamente a número 10, que aprovou o uso religioso da ayahuasca. Mas essa resolução, na verdade, o que ela fez? Ela publicou um relatório que foi elaborado por um grupo de trabalho multidisciplinar da ayahuasca, que foi criado em 2004 pela resolução número 5. Esse grupo, ele era composto por 6 estudiosos, sendo que está aí o nome deles, enfim, mas nenhum representante indígena foi incluído nesse grupo, e o grupo trabalhou num estudo do que foi chamado do que era preciso fazer, e quanto à questão da ayahuasca, né, e na formulação de um documento que traduzisse a deontologia do uso da ayahuasca. Isso tudo deu origem a um relatório final feito por esse grupo, que foi aprovado pelo CONAD em 2006 e foi finalmente publicado, né, na resolução número 10 do CONAD, que nessa mesma época retirou a ayahuasca da lista de drogas alucinógenas definitivamente. Então, a resolução número 1, ela publica esse relatório, e é a partir da publicação desse relatório que a posse, o uso, o transporte da ayahuasca são oficialmente legalizados para fins de uso religioso no Brasil. Só que o relatório, ele menciona o tempo todo entidades religiosas
como os grupos que estão autorizados a fazer esse uso religioso. E não menciona em nenhum momento povos indígenas, né? É o único momento que o relatório menciona populações tradicionais num parágrafo no final, nas considerações finais, onde são mencionados alguns direitos que são relevantes para tudo que a gente está falando aqui, mas falando que, né, considerando que no final, além de colocar esse parágrafo, eles fazem uma consideração final que as entidades, né, além dessa parte das entidades religiosas, o relatório veta, né, entre outras coisas, a exploração turística da bebida e o curandeirismo, que, a meu ver, é super preocupante, porque alguns povos originários, né, têm aferido renda ao receber turistas em suas aldeias, né? E também têm oferecido curas para diferentes pessoas, tanto nas suas aldeias, mas como também ao redor do mundo, quando envolve um trabalho mais sério de pajé, enfim, que pode ser considerado o que eles colocaram aí como curandeirismo. Então, é uma resolução que tem que ser emendada, que tem que ser revisada para considerar esses direitos indígenas. Então, a minha sugestão aqui é solicitar uma reunião com o Ministério do Meio Ambiente, que inclua o SEGEM, CONAMA, FUNAI, e também com o Ministério da Justiça, para envolver, né, o CONAD, a Polícia Federal, e até mesmo o Ministério da Saúde, porque talvez se trate também de uma questão da Anvisa, né, para tentar propor uma emenda a essa resolução, ou até mesmo, né, que essa resolução seja desconsiderada, né, e se faça uma nova regulamentação, talvez uma portaria interministerial para regular melhor essas questões. E aí a Dayara mesmo tem já um rascunho de uma emenda que ela fez para um outro projeto de lei, né, que estava em debate, mas que também falava de questões semelhantes e que pode servir também como texto inicial aí a ser trabalhado por todos para fazer essa emenda. Bom, aqui eu listei alguns direitos constitucionais, né, relacionados à questão da cultura, que eu acho que a maioria de vocês já conhece, porque são constitucionais, mas são importantes que estejam aqui, porque eles vão servir de base para as ações que a gente está querendo implementar dentro desse plano de ação. Então, encerrando essa parte dos direitos, assim, para a gente concentrar, né, no fortalecimento desse céu normativo, como vem sendo chamado, a nível internacional, a gente precisa buscar a proteção desses direitos junto à Convenção da Biodiversidade, a TRIPS, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, e até mesmo considerar a Corte Internacional dos Direitos Humanos, para principalmente combater a questão da criminalização, né? A nível nacional, a gente já começou a trabalhar na questão do projeto de lei, além, né, de trabalhar nessas emendas das resoluções do CONAD, que esse movimento ainda não começou, então tem que iniciar ainda. Existe esse projeto de lei, né, que é uma discussão inicial. Foi feita agora em agosto com o pessoal lá do gabinete da deputada Célia, e, enfim, a partir disso é importante que a gente talvez crie um grupo multidisciplinar para tratar dessa questão do projeto de lei, elaborar as principais demandas, né, para esse projeto, marcar a primeira audiência pública para a gente começar a rascunhar esse projeto e finalmente fazer uma minuta, né, do projeto de lei. E eu também considero que é possível que a gente chegue até a próxima conferência de ayahuasca ano que vem com um rascunho já desse projeto de lei até lá, né? Então, daqui a um ano a gente ter aí essa visão, né, de já ter um rascunho desse projeto de lei feito, né? E aí também tem o nível estadual, né? Que também é uma possibilidade, né? TPLs estaduais. E considerando que o Acre é sempre um estado muito pioneiro e líder na regulamentação de várias questões, né, ambientais e da floresta, então é um ótimo estado aí, né, para começar esse movimento, caso seja algo interessante também.
A vantagem de ter PLs estaduais é que essas medicinas elas variam muito também, né, de grupo para grupo, então teria uma regulamentação mais específica para cada medicina, né, se a gente pensar em PLs estaduais. Mas é claro que isso tem que ser um movimento para acontecer em todos os estados amazônicos, né, e até muitas vezes você pensar que algumas das medicinas não estão também na Amazônia, né, estão em outros estados, enfim, é um movimento a se pensar aí em vários estados com povos originários, e aí a fim de criar coisas, né, normatizações mais específicas para além de uma normatização geral que pode ser feita a nível nacional, né? Então, aqui eu também listei algumas outras normativas que, a meu ver, também têm muita importância nesse contexto. Eu não vou falar de cada uma delas, mas é importante a gente mantê-las aqui nesse pano de fundo, né? E lembrar que elas existem, dentre elas a Política Nacional também de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, que, enfim, está já 10 diretrizes, né, de promover e conhecer essas práticas populares, e fala também de ações de salvaguarda do patrimônio imaterial, enfim, dentre várias outras aí também a nível internacional. Bom, saindo um pouquinho dessa esfera de direitos, eu prometo que a gente já está chegando ao fim da apresentação. A gente tem uma estratégia que é bem importante, que é de fazer um grande barulho para tentar coagir um pouco essas iniciativas que já estão em andamento e criar o que é chamado, né, de constrangimento moral, que pode gerar um risco reputacional para essas empresas, laboratórios e tal. Então, para isso, a gente precisa gravar algumas mensagens de lideranças indígenas. A gente pode usar o material das conferências, mas também pode criar uma campanha nova, né? Como, não sei, veio algumas ideias aqui na minha cabeça, tipo a ayahuasca made in Amazon, né? Que precisa ser uma coisa também que vai ter legenda traduzida para o inglês, enfim, para atingir, né, essas empresas a nível internacional, aonde as lideranças possam falar um pouco da origem da ayahuasca, né, e da necessidade de reconhecer esses direitos. Então, algo como, por exemplo, a Dayara falando, né, você sabia que o nome científico da ayahuasca é bicap, por conta do nome original tucano cap, o Benck dizendo que camarampe significa vomitar, que é essencial no processo de cura originário, mas, no entanto, vem sendo classificado pela ciência como um efeito adverso da ayahuasca, enfim, e por aí vai, e aí vocês me corrijam também, por favor, da Ari Bank, se eu falei besteira aqui, mas isso foram coisas que eu fui lendo, né, ao longo desse processo também, e que eu acho que são informações que pouca gente tem acesso, né, e se a gente fizer uma edição legal, assim, dessa história originária aí de vocês, e de nomes, e por aí vai, eu acho que pode sair uma campanha bem que chama muita atenção e que faz um barulho interessante, né? Nada muito longo, mas que depois vai ser divulgado na mídia e também parte desse processo, né, de constrangimento moral. E ao entrar em contato com essas empresas, que é também uma das sugestões que eu quero fazer aqui, uma vez que a gente levante, né, eu já tenho aqui algumas principais, inclusive já estou em contato com algumas delas, a gente entra em contato para entender como que você conseguiu o consentimento, né? Quem te deu, qual foi o povo, qual foi o grupo tradicional, né? Qual o passo a passo, em que momento você está no desenvolvimento desse medicamento. A gente tentar, né, um diálogo inicialmente, antes de começar a contestar, né, essas patentes e ver qual vai ser a resposta dessas empresas e ver se elas freiam um pouco esse processo até que a gente consiga avançar um pouco melhor com esses outros instrumentos de proteção, né? Então, finalmente tem essa parte também do processo de registro como patrimônio imaterial cultural, que já vem sendo debatido dentro das conferências, né? E já foi iniciado, né? Teve uma primeira fase de inventário nacional de referências culturais, mas que recebeu muitas críticas, enfim. O reconhecimento como patrimônio imaterial, ele não traz tantas garantias sozinho, mas ele sim, mais um, né, argumento, principalmente na esfera internacional, e pode servir também para buscar um reconhecimento internacional
né, dentro da Unesco, por exemplo, desse patrimônio imaterial cultural, né? Então, pelo que eu estou entendendo, já existem 2 inventários, acho que é importante a gente tentar acessar, né? Talvez aqui eu acho que a Maíra indicou que ela pode acrescentar um pouco mais e ajudar, então tem que ver se uma dessas ações dentro do plano vai ser também reativar esse processo. Bom, quanto aos desafios, né, a meu ver, os principais são que alguns países que deram entrada nesses pedidos de patente já têm, né, algumas dessas patentes, como o Canadá e os Estados Unidos, eles não assinaram o protocolo de Nagoya. O que implica na contestação dessas patentes, se utilizando das leis nacionais, né, do Brasil, mas também das leis nacionais desses países, né? Então, isso vai envolver um trabalho maior. Além disso, o Tratado TRIPS, ele muitas vezes domina a Convenção da Biodiversidade na esfera internacional, né? Apesar da convenção ser anterior ao TRIPS, ele se sobrepõe na maioria dos casos de patente. Aí, uma forma de resolver esse desafio seria apontar os problemas, né, das distorções disso, porque ele autoriza uma série de coisas que não são freadas pela CBD, né? Então, a gente pode ir para cima um pouco da CBD para falar sobre isso, né? Por quê? Por que que o TRIPS acaba se sobrepondo e autoriza, né, coisas que a CBD não consegue frear, né? Então, quanto também ao consentimento prévio, né, a gente já falou um pouquinho disso, se os interessados conseguem um consentimento de apenas um grupo, como, por exemplo, algum grupo do Daime também é considerado um grupo tradicional, né? E eu meio que já soube que o céu do mapear parece que já estava dando alguns consentimentos para pesquisa, desenvolvimento de medicamento, enfim. Essa aldeia peruana mencionada pela empresa Filament também. Então, se você tem só um grupo desses dando esse consentimento, essas empresas conseguem, né, avançar. Mas é importante também entender que esse primeiro consentimento, ele normalmente é para pesquisa, né? E aí, posteriormente, é o desenvolvimento do produto. Então, a maior parte também dessas empresas, elas estão nesse estágio de pesquisa, né? O que é bom para a gente, né? Não tem um produto desenvolvido ainda, né? Mas elas também são muito rápidas, enfim. Então, por conta disso, que a gente também tem que começar a agir o quanto antes. Mas pode ser que nenhum produto seja desenvolvido no final, enfim, mas ainda assim é bem arriscado, e é por isso que eu proponho que a gente comece um diálogo, né, com essas empresas, que a estratégia aqui seja do diálogo e não de se colocar totalmente contra, né, e não querer nem conversar, porque é um pouquinho daquele ditado, né, que fala que mantenha os seus amigos perto de você, mas os inimigos mais perto ainda, porque se também a gente fecha a porta para eles e eles começam a dialogar com outros grupos que não estão tão preparados quanto, né, um grupo como, por exemplo, a instância de líderes espirituais e por aí vai, aí sim, né, é que eu acho que essa história pode acabar indo para um lado que vai ser bem prejudicial e mais difícil de enfrentar mais para frente, né? Então, como próximos passos, né, em relação ao que já foi debatido nas conferências de ayahuasca, né, nas conferências indígenas de ayahuasca, tem a criação da instância de líderes espirituais, né, que foi chamado de Comitê de Ética, buscar essa questão do pluralismo médico junto à ONU e à Organização Mundial de Saúde, reativar o registro do patrimônio imaterial e começar a rascunhar, né, o código de ética com base no material das conferências. Já as novas propostas, né, em cima desse estudo que eu fiz aí nos últimos meses, a gente tem que levantar as patentes, isso já está sendo feito, né, e iniciar o protocolo comunitário, pelo menos o diálogo sobre isso, registrar as cartas das conferências da ayahuasca junto ao CGEM e a CBD, e talvez mesmo até junto à TRIPS, criar a câmara temática técnica para medicinas sagradas, solicitar essa moratória de permissão de acesso junto ao CGEM e CBD, emendar as resoluções do CONAD, criar um grupo multidisciplinar para
dialogar sobre o PL e ajudar a minutar o PL, elaborar essas demandas, né, agendar a audiência pública para falar sobre elas, gravar as mensagens, né, que vão para a mídia e fazer, né, esse pequeno vídeo, né, que vai para a mídia, e entrar em contato com as empresas, né, a nível internacional e criar esse grupo de advogados a nível internacional. Bom, todas essas ações já estão sendo já foram de uma certa forma iniciadas, assim, né? Porque dentro desses 5 meses eu falei tanto com pessoas da CBD quanto do CEGEM, enfim, a gente já fez, né, a primeira reunião com a bancada do COCAR. Então, algumas coisas, né, já conversei com alguns advogados, não entrei em contato com as empresas ainda, porque estava esperando, né, uma resposta de vocês quanto a esse plano aqui. As patentes já estão sendo levantadas também, enfim, então as coisas já estão, assim, vamos dizer, com né, o primeiro pontapé inicial para a gente começar a agir aí. Mas eu fiz aqui, né, vamos dizer assim, né, o tal do plano de ação com algumas datas, né, e pessoas que talvez possam estar envolvidas aí dentro dessas ações. Então, para mim é importante que todo mundo dê uma olhada nisso, né, para ver se pode participar, se pode ajudar, se é viável. Eu acho que o principal, mais urgente aí que a gente precisa é iniciar esse diálogo do protocolo comunitário, e a gente vai fazer isso através daquele requerimento, né, que eu já enviei para vocês. E, enfim, dentro desse requerimento, né, o pessoal do CEGEM falou para eu elencar as principais demandas, que no caso seria a criação da Câmara Técnica, a solicitação da moratória, emendar, né, as resoluções, enfim. Então, isso tudo está dentro daquele requerimento. Então, a meu ver, a gente precisa revisar logo esse requerimento e talvez até fim de outubro, né, que é a data que eu coloquei aí, a gente submeter isso para o CEGEM e tentar uma primeira reunião aí com o governo, nem que seja online, até o fim do ano, né? Então, eu coloquei outras datas também, por exemplo, até dezembro desse ano a gente ter essas cartas registradas, né? A Câmara Temática, a moratória acontecer até abril do ano que vem, essa emenda das resoluções até o meio do ano que vem. Enfim, a criação do grupo multidisciplinar, eu acho que está em andamento, a gente já tem um grupo, né? Tem que ver quem realmente quer estar nesse grupo, quem a gente precisa adicionar mais, enfim. E acho que a gente tem que agendar essa audiência pública até o fim do ano também, e começar já também, a partir daí, a fazer essa minuta do projeto de lei, gravar as mensagens na mídia, porque isso é um caminho paralelo a tudo isso, né? Então, tentar gravar algumas mensagens até novembro desse ano e aí editar, tudo mais, soltar até abril do ano que vem, vamos dizer assim. E dá até para fazer antes, mas, enfim, vai depender também do tempo que a gente conseguir editar e gravar e tudo mais. Contatar as empresas, a gente pode contatar até o fim do ano, mas eu quero ter né, enfim, uma posição sólida para falar com todas elas e entender de vocês também né, ter esse sinal verde de vocês para fazer isso. E aí rever essa questão do patrimônio material. Eu acho que a Maíra e a Dayara estavam falando um pouco sobre isso no grupo. Essa questão do pluralismo médico é a única parte que eu ainda não iniciei. Eu teria que tentar achar algum contato na Organização Mundial de Saúde. Eu não sei se alguém pode me ajudar com isso. E, enfim, a criação da instância né, da instância de líderes e começar a rascunhar esse código também, né? Isso aí já é um processo mais longo, né? Até a conferência do ano que vem. Mas eu queria entender também né, se a conferência, por exemplo, tem personalidade jurídica e se ela poderia ser a pessoa a falar, né? Por exemplo, dentro desse requerimento, se ela poderia ser a conferência indígena da ayahuasca requer, blá, 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 né? Se ela pode ser essa instância de fala, né, e de pedidos, e também se os membros, né, da instância de líderes já estão definidos, né, que aí, de repente, eles entrariam também já como ali pessoas requerendo, né, aqui, né, essas demandas e tal, junto a esses órgãos.
Então, isso são coisas importantes da gente falar e de eu ter aí também como próximos passos, né? Bom, é isso, gente. Obrigada. Espero que todo mundo tenha conseguido ver até o final. E, por favor, corrijam, critiquem. E eu fico no aguardo aí da resposta de vocês para a gente dar andamento para esses assuntos todos, tá bom? Muito obrigada.